A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirmou ser difícil conceber que, depois dos 2 anos, uma criança tenha de ser alimentada durante o horário de trabalho. A declaração trouxe para a primeira linha do debate uma proposta do Governo para rever o Código do Trabalho. Entre as alterações está a fixação de um limite máximo para a dispensa de amamentação, apenas até a criança perfazer 2 anos. Atualmente, a lei prevê que a mãe possa usufruir desta dispensa durante o tempo que durar a amamentação. Para além disso, a trabalhadora deve comunicar à entidade empregadora com 10 dias de antecedência, apresentando o atestado médico apenas se a dispensa ultrapassar o 1º ano de vida da criança. O Governo quer apertar regras e fiscalização. A proposta prevê a apresentação de um atestado médico logo na primeira comunicação à empresa e a renovação do documento a cada 6 meses. Só assim a trabalhadora poderá manter o direito de até 2 horas por dia para amamentar. A reação não tardou. 6 associações ligadas à saúde, à parentalidade e aos direitos das mulheres rejeitam a fixação de um limite legal e criticam também a eliminação da dispensa para a lactação durante o 1º ano de vida, nas situações em que não existe amamentação. No comunicado, afirmam que a proposta não estava prevista no programa do Governo e que foi recebida com surpresa. Recordam ainda que a Constituição protege o direito à maternidade e à amamentação, reforçado pelo próprio Código do Trabalho e pela Lei de 2019. As associações evocam também orientações internacionais da Organização Mundial da Saúde e das Nações Unidas, que recomendam a amamentação exclusiva até aos 6 meses e continuada até pelo menos aos 2 anos, sem limite fixado. Sublinhando que o leite humano não tem prazo de validade, alertam que a decisão não deve ser alvo de julgamento social. O comunicado cita ainda evidências científicas que apontam benefícios da amamentação prolongada, melhor desenvolvimento cognitivo e social, menor risco de obesidade e redução de doenças em mães, como o cancro da mama ou patologias cardiovasculares. Mas há outra frente do debate, a fiscalização. A Autoridade para as Condições do Trabalho admite que nos últimos 5 anos não encontrou indícios de uso indevido por parte das trabalhadoras. Pelo contrário, identificou 23 situações de incumprimento por parte das empresas, entre autos de notícia e advertências. Os dados mais recentes ainda estão em atualização. Ao mesmo tempo, o Governo admite não ter números sobre quantas mães estão, neste momento, a usufruir da dispensa. A declaração médica é entregue apenas às entidades empregadoras, sem comunicação a qualquer outra instituição. Num tema que cruza direitos laborais, saúde pública e igualdade de género, a questão permanece em aberto. Até que ponto deve o Estado legislar sobre a duração da amamentação? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto pela Unifé TV, o canal da família, e juntos nós estaremos nos próximos minutos abordando este assunto, amamentar até quando? Você pode participar, o telefone está aí na sua tela, 218-368-008, como também o nosso WhatsApp, 918-617-038. Para você que nos acompanha de um outro continente, de um outro país, o prefixo mais 351. Você pode comentar, participar, enviar suas questões. Nós teremos no programa de hoje várias pessoas especializadas na área que vão nos ajudar no debate de hoje, esclarecendo todas as dúvidas e trazendo aqui verdades, mitos, falando sobre esse assunto que é de fundamental importância. Nós temos nas nossas redes sociais também as perguntas que sempre são colocadas como enquete, como um inquérito, para no final do programa realizarmos uma sondagem. Eu queria que todos vocês que estão a acompanhar o programa, já seja pelas operadoras ou pela internet, dá um pulinho lá nas redes sociais, já deixa o seu ponto de vista sobre esse assunto, sobre esse tema,
que é muito importante para o programa. Já vamos colocar a primeira pergunta para quem está acompanhando, para quem está assistindo o programa. Até que idade você acha que é mais adequado amamentar um bebê? Aí tem aí 4 opções, você pode escolher: até os 6 meses, até 1 ano, até 2 anos ou mais, ou, se você não sabe dizer, você também pode deixar aí o seu comentário. A segunda pergunta: já conheceu alguém que amamentou para além dos 2 anos? Também tem 4 opções de resposta, você pode deixar aí a que melhor você se enquadra. A terceira pergunta que nós temos: está por dentro da nova regra sobre a dispensa para amamentar? Também temos aí 3 opções, você pode escrever. E temos a quarta pergunta, que é uma resposta aberta. Para si, quais os benefícios da amamentação prolongada? Amamentar é naturalmente fundamental para a saúde do bebê, todos sabem disso, mas a pergunta de hoje é: até quando, né? Qual é a hora de se parar? Nós temos por vídeo chamada a Lígia Moraes. Eu já quero cumprimentá-la, já quero desejar uma boa noite e agradecer a disponibilidade. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada e boa noite obrigada pelo convite e boa noite a todos que nos estão a escutar. Lígia, você é consultora de lactação, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa função e que você contasse um pouquinho aí né, sobre esse assunto, esse tema, o que você faz no seu trabalho, como você exerce essa profissão. Então, comecei inicialmente o meu percurso já há 8 anos, inicialmente como consultora de amamentação, porque existem alterações e diferenças aqui nos atendimentos de amamentação. Eu sou consultora, neste precisamente consultora de lactação certificada pelo IBCLC, ou seja, tenho uma cédula, sou considerada profissional de saúde e tenho um código de conduta por onde eu estou abrangida. Neste tipo de atendimentos, eu atendo todo o tipo de atendimentos, desde a gravidez, o pós-parto imediato, o regresso ao trabalho, a entrada na creche e também os desmames. Paralelamente a este meu trabalho, estou no doutoramento de Antropologia da Saúde, onde estou a analisar e investigar a questão da amamentação continuada, ou seja, para além dos 2 anos. Não gosto muito de usar a palavra prolongada, porque não existe na espécie humana. Existe sim tempos, não digo limites, mas em que a criança e a mãe assim desejarem, esta criança irá desmamar naturalmente, e que nos estudos antropológicos e alguns estudos feitos já em algumas tribos e que estão publicados cientificamente, dizem que este desmame do ser humano, em média, é por torno dos 4 anos, sendo que há um intervalo entre 2 anos e meio e 7 anos. Ou seja, uma criança pode desmamar neste período, sendo a média em torno dos 4 anos, e não existindo qualquer interferência, quer seja da mãe ou de outra pessoa externa, e também por biberão ou chupeta, porque isto também interfere na questão da amamentação. Então, pelo que eu entendi, não há nenhum problema, nem para a mãe, nem para o bebê, essa questão da amamentação ter um pouco mais de tempo, é isso? Sim, a amamentação continuada, aquilo que os estudos nós já temos, quer seja da parte psicológica, não existe aqui nenhum impacto desta amamentação, quer para a mãe, quer para o bebê. Pelo contrário, a amamentação pós 2 anos continua a ter muitos benefícios para a mãe e para o bebê, e até a última mamada deste bebê barra criança, porque a criança identifica-se criança a partir dos 3 anos, esta última mamada que este bebê ou esta criança possa ter, irá ter impacto no seu organismo, porque o leite é um alimento vivo, podemos dizê-lo assim, está constantemente em alteração e em melhoria
família de acordo com as necessidades desta criança. Daqui a pouquinho eu volto consigo, Lígia, porque há muitas perguntas e há muitas dúvidas de quem está acompanhando o programa. Eu tenho aqui nos estúdios conosco também, como convidada especial, a senhora Cristina Pincho, que é cofundadora do ASA. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite também. Te agradece a disponibilidade, né? A hora já não é uma hora assim tão acessível para muitos, né? Muitos profissionais, inclusive a senhora vem de um dia, né, de muito trabalho. Foram 27 famílias. 27 famílias assistidas hoje. Sim. Sim. Explica um pouquinho como é. Além de um grupo pré-natal e de um grupo que foi debater, que foi conversar sobre os seus partos. Como é o projeto? Portanto, o projeto ASA faz parte do movimento Amamentar em Portugal e é um projeto que nós levamos às famílias. Em Lisboa, na zona de Lisboa, levamos uma vez por mês. As famílias são atendidas por uma equipa multidisciplinar, interdisciplinar, conforme as necessidades. Isto porquê? A amamentação, muitas vezes, não é linear, não é o bebê nasceu, põe na mama e agora tudo corre lindamente. E as pessoas têm muitos problemas e muitas vezes não conseguem, não é? Nós estamos a falar da amamentação continuada, mas para ser uma amamentação continuada tem que vingar no início, tem que se conseguir no início. E muitas vezes esses inícios e meios, mas pronto, o início pode ser muito desafiante e as pessoas precisam de ajuda. E as pessoas assumem que amamentar dói. Amamentar, quando está a doer, é um aviso de que alguma coisa não está bem, ok? Entalar o meu dedo na porta dói. Não é normal que eu deixe o meu dedo entalado na porta. E, portanto, se eu tenho o dedo entalado na porta, vou desentalar, vou ter cuidado para não lá pôr outra vez. Com a amamentação, a dor é um aviso e as pessoas normalmente ignoram porque assumem que é normal. É comum, não é normal. Então, neste percurso e para chegarmos a uma amamentação continuada, é preciso ajuda física para as dores, ajuda emocional, ajuda de ter confiança no processo, porque este processo foi desenhado para funcionar, mas a maior parte das pessoas, e vê-se pelas taxas de amamentação que são muito baixas, passam por muitas dificuldades e por isso acabam por desistir cedo ou por terem experiências que não são gratificantes num projeto que a natureza programou para ser um processo gratificante. Portanto, nós no ASA queremos chegar a todas as famílias, mesmo a quem não tem, principalmente a quem não tem muita facilidade em pagar, ou pode pagar uma consulta ou duas, mas depois, se precisar de mais acompanhamento, é mais difícil. E também, muitas vezes, em final de linha, a pessoa já procura uma série de profissionais, visto um bocadinho, um aqui, outro ali, mas sem uma visão global e efetiva de uma equipa, olharmos todos para o mesmo problema. E aqui, nestes dias do ASA, conseguimos fazer isso, não é? Dar esta ideia e esta imagem, esta questão global. Então, só para as pessoas entenderem, o ASA é um projeto que funciona dentro de uma associação, sim, né? A associação foi uma associação já criada há alguns anos e depois estava sempre... As associações vivem da boa vontade das pessoas. Sim. E do tempo e da disponibilidade que nós queremos dar, não queremos, conseguimos, sim, voluntariado. E o movimento Amamentar existiu e teve arranques, entretanto começámos com este projeto que lhe chamamos ASA, chama-se ASA porque é ao serviço da amamentação. Portanto, foram uma série de pessoas que se puseram ao serviço da amamentação para fazer nascer este projeto, não é? E que temos enfermeiros, médicos, consultores de lactação certificados, terapeutas da fala, temos osteopatas, temos fisioterapeutas, temos terapeutas craniosacrais, temos pessoas que fazem acupuntura, da medicina tradicional chinesa, temos psicologia. É bem completo. Temos, né? Várias, nós somos mais de 100 voluntários e fazemos este trabalho. Hoje foi um dia ASA em Lisboa, portanto tivemos um dia cheio, foram 27 famílias que chegaram até nós hoje.
além de, fizemos uma roda de mães em que teve o tema Conta-me o teu parto. As coisas não estão isoladas, não é? O parto tem interferência, a vivência da gravidez tem interferência no parto, o parto tem interferência na amamentação e às vezes as pessoas têm experiências que acabam por não ter o espaço para poder falar delas. Vivem coisas, sentem coisas que falar com quem, procurar. Falar com quem, né? não é? Daqui a pouquinho a senhora vai entrar em mais detalhes, porque eu tenho aqui informações que a senhora é pioneira nesse apoio de amamentação já há muito tempo, antes mesmo do projeto existir. É isso mesmo? Do projeto existir, sim. A senhora é pioneira nessa questão do apoio à amamentação. Nesta linha de... Daqui a pouquinho a senhora vai falar com mais detalhes, então, sobre isso. A senhora também é mãe, não é isso? De 5 filhos. E sabe muito bem o que é. Sabe na prática, né? Bem, nós temos a Maria Helena que está por telefone. Senhora Maria, boa noite. Bom dia, boa noite, pastor. Boa noite. A senhora tem uma pergunta, é um comentário? Já ia dizer bom dia. Olha, é assim, pastor, eu tenho 70 anos. Sim. E eu amamentei os meus filhos. Tive um casal, primeiro um menino, que amamentei até aos 4 meses, depois tive que ir trabalhar. Mas depois a menina, eu pensei em pô-la numa ama ao pé do trabalho. E tinha os intervalos para lhe dar de mamar ao meio da manhã e ao meio da tarde. E eu ia-lhe dar de mamar e de manhã levava comigo no transporte, ficava na senhora e eu ao meio da manhã e ao meio da tarde ia amamentar. Chegou aos 8 meses, a médica disse-me assim: Dona Helena, não há necessidade agora da senhora levar a menina. Até aos 8 meses é o necessário. E eu, pronto, e foi assim. Mas eu entendo, pelo menos até o aninho, também não há necessidade de ser mais, penso eu. E tenho agora os meus netos. Tenho um com 24 anos, também a minha filha amamentou. E tenho o mais novo, que tem 12 anos agora. Se a mãe deixasse, ele ainda mamava. Ele foi um mamão, ele mamava muito no peito da mãe, ele queria mamar, queria mesmo, ele pedia à mãe. Pai, ainda tinha pai 8 anos, ainda mamava, foi para a escola a mamar ainda. Portanto, quanto mais velhos forem, eu acho que é pior. Quantos anos a senhora falou? Ele foi para a escola, ele mamou pai até os 8 anos. 8 anos? Sim. Olha, e se a mãe dessa agora ele mamava? Hein? E a senhora Cristina também está surpresa aqui. Não estou, acho engraçado o testemunho. 8 anos. Era, olha, e as enfermeiras e tudo falavam com a minha filha, ela não escondia. Sim. E ele não tinha vergonha nenhuma, ele queria mamar, olha. Tá certo. É assim. Muito obrigado, senhora Maria Helena, pelo seu comentário, tá bem? Tá. Boa noite. Posso fazer um comentário em relação a esta ideia, a questão da amamentação e da duração da amamentação é muito cultural e por isso é que vemos tantas diferenças, como a Lígia falou, não é? De que está descrito que até aos 7 anos em alguns sítios ou outras pessoas, mesmo os desmames precoces, esta ideia é muito cultural. Eu lembro-me que quando eu acho que ainda nem tinha tido filhos, ou já tinha a minha primeira filha, de um amigo do meu marido, dizer que quando ele chegava da escola ia buscar o banquinho para pôr-se no banquinho e mamar. Sim. E, portanto, já teria uns 6 anos, 7 anos. E depois, eu lembro-me perfeitamente quem foi essa pessoa que disse, seria uma pessoa agora, talvez com uns 70, lembro-me perfeitamente que disse, e depois disso já ouvi muitos relatos deste género, que chegavam da escola e iam buscar um banquinho para mamar. Então, algures não há muito tempo no nosso país, aqui em Portugal, e em determinadas zonas, não era estranho uma criança mamar até tão tarde. Agora, podíamos tentar perceber porque é que para nós, na nossa sociedade, se tornou estranho, não é? Se formos ver outras culturas não é estranho, portanto tudo depende
do ponto de vista, não é? Eu fui investigar ontem e estava a ver até que idade Samuel, profeta Samuel, mamou, porque ele foi desmamado, só depois de desmamar é que foi para o templo, não é? Sim. Depois vi que havia ali, falavam entre os 3 anos e os 7 anos. Sim. Eu acredito que fosse um bocadinho mais crescido, porque era muito independente naquilo que é descrito sobre Exatamente. ele, não é? Então nós temos estes preconceitos e depende sempre do local onde nós vivemos, da época em que nós vivemos e da bagagem que nós temos. Daqui a pouquinho a senhora vai entrar em mais pontos. Eu quero agora falar com a Daniela Carreira, que está conosco também por videochamada, consultora de amamentação. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. E antes de mais quero aqui agradecer o convite para estar presente aqui no programa e poder partilhar e contribuir aqui para esta discussão tão importante. Nós é que agradecemos. Eu queria aqui reforçar 2 pontos aqui com o que a colega Lígia disse e acrescentar quando a colega fala que não gosta de chamar amamentação prolongada. E também aqui completando um bocadinho do que a Cristina falou, eu tenho a sensação que, aliás, é sabido que nós vivemos numa cultura de desmame, porque somos convidados a ir trabalhar muito cedo, a deixar os miúdos na creche, introduzir biberons e tudo mais, etc. E eu acho que pegando aqui um bocadinho nisto, a amamentação acabou por se tornar num tema tabu, porque ainda existe muito o tabu de dar a maminha na rua ou no espaço público. Ainda existem muitas mães a sair de um restaurante para ir amamentar num carro, muitas mães a ir amamentar na casa de banho ou a porem fraldinha para tapar porque não se sentem confortáveis, ou aquele comentário de se calhar não devia de estar a dar mamar aqui, se calhar devia de ser uma coisa mais privada. E eu acho que tudo isto tornou a nossa sociedade numa sociedade pouco amiga da amamentação, digamos assim. E o que é que isto vai aqui influenciar? Tal e qual como as colegas disseram, a média de desmame de uma criança que estivesse sempre em casa com a mãe, ou seja, que não tivesse que ir para a escola, que a mãe não tivesse que ir trabalhar, seria, como a colega disse, à volta dos 4 anos, 4 anos e meio. E podendo ser prolongada até aos 7, 8 anos. O que acontece é que tudo isto vai influenciar e vai tornar-se um tabu. E então há muitas mães, não digo muitas, mas existe ali uma certa percentagem de mães que, para evitarem esta exposição e muitas vezes as críticas e até aquelas críticas que são lançadas às próprias crianças de já estão crescidinho das mamas, ou isso já não é maminha, isso já é vício. E eu acho que para evitar aqui um bocadinho esta exposição, as mães acabam por não amamentar em público e não dizerem que amamentam. E daí a nossa cultura achou que, tal como aqui a Dona Maria nos dava o seu relato, que até ao ano chega e mais do que isso não é preciso, porque depois eles também começam a comer, mas é sabido que até aos 2 anos, ou ainda nos 2 anos, 50 ml de leite materno dão as necessidades de vitamina C em 95%, de vitamina A, de proteínas e 30% das necessidades energéticas que os nossos bebés precisam. E aqui um bocadinho de encontro ao que a Dona Ministra acha, porque são achismos, até agora ainda não nos chegaram números. As taxas de amamentação em Portugal, pelos últimos números que eu tenho acesso, aos 18 meses são de 12,5%. E eu acredito que estas taxas
aos 2 anos e para lá dos 2 anos sejam ainda mais reduzidas. Portanto, acho que não há aqui um fator alarmante. Não digo que não existam fraudes, possivelmente existem, mas não será um número assim tão aumentado quanto o que parece ser. E convido também aqui uma reflexão em relação a isto. É proibido conduzir e beber álcool, ou conduzir depois de se beber álcool, mas existe quem o faça. E não é por causa disso que se acaba com a carta de condução. Antes, pelo contrário, existem multas para punir estas pessoas que o fazem quando são apanhadas a conduzir sob o efeito de álcool. Também é proibido fugir aos impostos. E sabemos que há muita gente que o faz, e não é por isso que se acabam com os impostos. Existem multas e existem medidas para combater estas fraudes. Então, o porquê de acabar com a amamentação ou o porquê de limitar a amamentação até aos 2 anos e não haver um sistema que permita fazer uma avaliação, que permita que estas mães possam realmente dizer sim, estou a amamentar. E outra coisa que eu também percebo é o lado das empresas. Percebo que as empresas têm ali uma mulher a trabalhar 8 horas, 6 horas, mas que ao reduzir o tempo da amamentação ficam a ter que pagar o mesmo tempo, mas aquela mulher está ali a trabalhar menos horas e é como se fosse um prejuízo para a empresa. E aqui sim deveria de haver uma medida por parte do nosso governo que desse um apoio a estas empresas para que não sobrecarregasse aqui o sistema financeiro da empresa e dar aqui um apoio e um reconhecimento às mães, porque estas mães, tal como a colega Cristina disse, estas mães já têm amamentações complicadas logo desde o início, muitas delas têm dificuldades, têm a dor a amamentar. E tudo isto vai mexer aqui com o emocional, mais os comentários das colegas, e eu sei isto na primeira pessoa, todas as semanas, ou para não dizer todos os dias, há colegas a perguntar: mas ainda dás mama, mas ele ainda mama, mas isso já não é maminha, isso já é só vício, tens que o desmamar entretanto, então, mas ele não te morde, e tudo isto acaba por mexer com aquela mãe e acaba por deixar aquela mãe em dúvida, quando simplesmente aquela mãe está a fazer o que ela acha de melhor para o seu bebé. E acho que aqui devíamos dar um bocadinho mais de apoio às famílias, em vez de colocar a culpa e a pressão nas mães, que já por elas próprias já são sempre culpadas. Eu falo por mim, acho que se tiverem aqui mais mães certamente vão perceber. Nós, qualquer coisa que aconteça, sentimos sempre que a culpa é nossa, e acho que já temos tanta culpa e já nos culpabilizamos tanto que estar a pôr mais uma culpa e mais uma responsabilidade na mãe é muito ingrato. Então, na sua Para além de opinião, há uma pressão, então, sobre as mães, né? As mães sentem essa pressão de até quererem amamentar por mais tempo, mas serem impedidas por muitas circunstâncias, na verdade. Agora, fala um pouquinho, Daniela, eu tenho aqui algumas perguntas para si, mas pelo que eu vejo aqui, você também tem uma formação nessa questão de extração do leite materno. Como é que é isso? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, essa Existem formação doadoras, né? Existem doadoras, sim, existem bancos de leite em Portugal. Embora esses bancos de leite sejam mais para apoio de prematuros, e as mães podem se candidatar fazendo uma série de questões. Existe o banco de leite no Norte e o banco de leite em Lisboa. E as mães candidatam-se, as mães que estão a amamentar, candidatam-se mediante as condições que o banco de leite impõe. Sim. E podem fazer doações, as recolhas são ao domicílio, são gratuitas. Pronto, é um processo um bocadinho facilitado para as mães, mas que ainda assim depois tem a parte da extração. E isso também é outro tabu no mundo da amamentação, porque acredita-se muito que uma bomba não faz
a mesma função que um bebê, e em parte é verdade, mas com a rotina certa, com o apoio certo, com o processo e os equipamentos certos, em especial os equipamentos, é possível fazer uma extração de leite sem ter o bebê à mama, desde que se cumpram certos critérios, isso é possível. E também estas mães, pelo menos eu noto nas mães que eu já acompanhei nestes casos, também são muito criticadas quando vão ao centro de saúde e os médicos ou os enfermeiros perguntam: então, mas está a leite materno? Ah, tá, eu estou a extrair. Ah, mas isso assim vai secar o leite. E há aqui muita desinformação, mesmo por parte dos profissionais, porque lá está, a informação a reinformação é paga, e nem todos os profissionais têm capacidade financeira para estarem-se a atualizar constantemente. E depois acabam por ter informações muito antiquadas, muito antigas, e eu dou o exemplo quando tive o meu menino, portanto já lá vão 2 anos. A minha formação também passa aqui pela introdução alimentar, e a minha enfermeira de saúde materna dizia-me: agora começas a dar o ovo assim, depois dás o ovo assado, o feijão e o grão só aos X meses, os morangos cuidado porque só podes dar em certa altura. E eu pensava para mim, eu dizia-lhe sempre que sim, porque já ia naquela, nem vou entrar por esse campo. Mas eu dizia-lhe sempre que sim e pensava para mim, mas o meu menino já come isso tudo. E as atualizações, as informações mais atuais dizem que realmente há aqui um benefício de introduzir logo uma variedade de alimentos e várias texturas. E ainda se vê muito esta cultura de começar com as papinhas, de muitas vezes oferecer logo as papas aos 4 meses, quando o bebê realmente ainda nem está preparado para a introdução dos alimentos. E depois ainda mais a pressão de se ir para a creche. Como é que vamos fazer? Como é que o bebê vai continuar? Desde os 4 meses até aos 6, supostamente devia estar a leite materno. Mas como é que vamos fazer aqui a gestão de todo este processo se o bebê ainda não come sólidos, mas tem que estar a leite materno até aos 6 meses? Entre os 4 e os 6 meses, o que é que o bebê vai comer? Vai ficar um dia inteiro na creche sem maminha, sem biberon, porque muitos deles que estão à mama não se adaptam ao biberon. E como é que vamos gerir aqui isto tudo? Então a solução é papinhas. Papinhas, introduzir as papinhas ali aos 4 meses, quando na realidade não é de todo recomendada esta introdução muito precoce dos sólidos. Daqui a pouquinho eu volto consigo, Daniela. Eu vou falar agora também com a Sônia, e você, internauta, telespectador, pode participar conosco. Estamos em direto, 210-346-091. Você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 918-617-038. O tema: amamentar até quando? Né? Nós sabemos que ainda há muito preconceito, há muitas questões que se levantam em volta dessa questão de amamentação, e principalmente em público. E hoje aqui no programa estamos conversando com especialistas que estão a esclarecer todas as dúvidas a respeito desse assunto. Já temos imagem da Sônia? A senhora Sônia Nobre é especialista em treino de gravidez, pós-parto, doula, daqui a pouquinho a senhora vai explicar o que é isso, doula e consultora de amamentação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Então, de facto, tem-se falado aqui por parte das minhas colegas de muita coisa. Eu queria acrescentar que, de facto, a afirmação desta ministra foi de uma tremenda ignorância no que diz respeito à dinâmica da amamentação. Os benefícios não terminam aos 2 anos, portanto, eles continuam, e, de facto, os governos de direita já nos vêm habituando a fazer da exceção a regra. E isso não é muito favorável, não é? Portanto, não é porque alguém não foi totalmente correto que todas nós somos. Aliás, eu até considero o contrário. Há muitas mães que, de facto, não beneficiam desta dispensa de horário com medo das represálias no próprio local de trabalho. E, portanto, acho que o que devíamos fazer todos era lutar para que todas as famílias tivessem direito a ter esta dispensa de horário para estar com os seus filhos, a mãe, o pai, mas não tirar, de facto, às mães que amamentam, que já como disse a Daniela
e bem, já enfrentam imensas dificuldades durante todo o processo de amamentação, têm efetivamente menos horas de descanso e, portanto, tirar uma coisa que já existe não faz sentido nenhum. Eu considero ainda que é muito importante falar-se do vínculo que se cria com a criança quando amamentamos, não é? E a legislação não tem uma idade definida em relação a esta dispensa de horário. Portanto, uma criança com 2, 3, 4 anos, a mãe pode usufruir desta dispensa. E, portanto, é muito importante manter-se isto e sim alargar às outras famílias que também não amamentam. Eu tenho aqui algumas perguntas para si, senhora Sônia. Por exemplo, nessa fase de amamentação, muitas mulheres se sentem inibidas, sozinhas, né? Elas se sentem até mesmo prejudicadas nesse processo natural. Como é que elas podem ser ajudadas, orientadas em relação a isso? Que tipo de ajuda elas podem procurar? Olha, eu acho que esse cuidado de cuidar de quem cuidamos devia ser transversal a todas as recém-mães e não só a quem amamenta, não é? Mas, de facto, dar este apoio emocional, não é, à mãe, este reforço positivo de que está a fazer um bom trabalho, de que consegue, de que tem leite, e não o contrário, porque muitas vezes o que verificamos é o contrário, críticas de que o leite é fraco, de que amamenta demasiadas vezes, de que não devia amamentar em público, que devia esconder-se. Inúmeras críticas que vamos ouvindo, deveria ser precisamente o oposto. Depois, ajudar a mãe nas dinâmicas do dia-a-dia, nas tarefas do dia. A mãe, o pai, mas falo da mãe por esta questão em amamentação específica. Portanto, ajudar a mãe a lavar a louça, todas as dinâmicas que exigem o dia-a-dia, até cuidar um pouquinho do bebê para que a mãe possa ter o seu descanso. Acho que é um bocadinho por aí, é cuidar de quem cuida. Por exemplo, a colega falou há pouco da questão das mães que têm que voltar para o trabalho, né? Haveria uma possibilidade de conciliar, mesmo voltando para o trabalho, continuar amamentando? É possível. Nós estamos nesta luta de conseguirmos que a licença seja alargada até aos 6 meses e paga a 100%. Portanto, ainda não desistimos, continuamos na luta e esperançosas. Isso, de facto, era o ideal, porque a OMS recomenda que a amamentação seja exclusiva até aos 6 meses. Que sentido faz as mães terem que ir trabalhar antes disso e manterem a amamentação exclusiva? É praticamente impossível, não é? Claro que nós, enquanto conselheiras de amamentação, podemos ajudar esta mãe a tentar extrair e armazenar algum leite de forma a que consiga manter a amamentação. Mas, de facto, é difícil. É até difícil do ponto de vista emocional, porque a amamentação promove um vínculo que de repente é quebrado e isso não devia acontecer. Sim, portanto, eu acho que... Sim, conclua, por favor. Não, eu ia dizer, quer dizer, de repente, nós já temos pouco, ainda nos querem tirar o pouco que temos. Não faz sentido. É isso que eu ia pontuar agora, porque eu acredito, né? Eu não tenho nenhuma experiência, não sou especialista na área, mas realmente, né, 6 meses, 8 meses, a gente acredita que a criança vai acabar sentindo falta. Ela vai, por vezes vai sentir falta, né? Porque é uma questão natural, uma questão ali que realmente é necessária. No leite materno existem nutrientes que não vai se encontrar em outros alimentos, justamente nessa idade, né? Claro, não vai se encontrar em outros alimentos, às vezes até para além dos 2 anos, atenção, não é? Sim. O leite materno continua a ter benefícios até a nível nutricional, que muita gente acha que não, para além dos 2 anos. Claro que as crianças já comem todo o tipo de alimentos. Sim. Mas continua a haver benefícios mesmo a nível nutricional. E a introdução alimentar, não nos esqueçamos, é um momento em que a criança deve experimentar as texturas, os sabores, se de facto faz ou não reação alérgica, mas o principal alimento da criança, até ao ano de idade, é o leite. E, portanto, estas mães que são obrigadas a ir trabalhar ainda antes dos 6 meses, acabam por ter que introduzir forçosamente uma quantidade de alimentos e que não seria expectável, que não seria sequer preciso, porque o leite materno supre todas as necessidades do bebê até ao 1º ano de vida. Daqui a pouquinho eu volto com você, Sônia.
Ainda no programa de hoje vamos falar com a Tereza Guerra, que também está conosco. E eu tenho aqui nos estúdios a senhora Cristina Pincha, que está conosco, que é pioneira nessa questão de assuntos de amamentação, já há muito tempo, né, que a senhora luta por essa causa. E essa ideia, né, ou esse projeto nasceu justamente dessas necessidades, né, todas que a senhora ao longo do tempo foi vendo. Sim, eu fui mãe nova, fui mãe com 22 anos e para mim era normal amamentar, passei por dificuldades e sou mãe de 5 filhos. Isso fez, se fosse de um filho ou dois, se calhar o meu caminho não me tinha levado até aqui. E isso levou-me a que eu fosse apoiando amigas naquilo que eu podia e sabia, e que as pessoas também me desafiassem para mais, e depois é de facto uma paixão podermos ajudar as pessoas nesta fase, e é uma fase bonita e, como eu digo, como eu disse, é também desafiante. E pronto, portanto, este é assim um resumo de um percurso que começou na altura que eu fui mãe. Ainda não havia as internets e essas coisas, que era tudo hoje é tão fácil, tchac-tchac, e procura-se, mas nasceu de um acreditar muito grande e de uma vontade de ajudar os outros. Houve alguns comentários aí sobre o que foi falado, né? Alguns comentários, isto dava... Qual é o seu ponto de vista sobre os comentários que foram feitos aí na Assembleia? Primeiro eu vou um bocadinho mais atrás, ou falando, porque a colega também falou de 6 meses por licença. Sim. Então, existe uma iniciativa legislativa do cidadão, em que, portanto, a iniciativa legislativa do cidadão é que os cidadãos podem fazer a apresentação de um projeto de lei. E nós fizemos, um grupo de pessoas tomou a iniciativa, mas várias pessoas, um projeto de lei para 6 meses por licença. E antes da queda da legislatura, estava a ser debatido, da legislatura anterior, estava a ser debatido, e porque estávamos a falar da amamentação e da importância de uma licença paga até 6 meses paga a 100%. Caiu a legislatura, mas nós tínhamos estado em contacto com os grupos parlamentares, em especialidade, quando foi quando foi a campanha eleitoral, falámos com todos os partidos políticos e, portanto, foi com grande surpresa que eu vi esta proposta de lei, este anteprojeto apresentado pelo Governo, porque não tinha nada a ver com as conversas que há poucos meses tinha estado. Pronto, se por um lado não tinha nada a ver, e tanto que a proposta é 3 meses, mais 3 meses, pronto, já nem sei, mas existe aí, nem sei porque neste momento não estou focada nisso, estamos a falar de outra coisa, e portanto, quando isso que nós estávamos a lutar, que as conversas, que foi trabalho feito, que foi falado com os deputados, que havia um caminho que estava a ser traçado, veio uma proposta totalmente diferente, que não teve em consideração aquilo que foi falado nestes encontros e ainda por cima vai tirar direitos. Eu acho que no tirar os direitos, se nós permitirmos isso, estamos a abrir mão e a deixar que haja precedentes. Portanto, nesse sentido, acho que todos os bebés, as crianças mereciam ter os pais mais tempo, e esta questão, vamos aumentar tempo para os pais e não reduzir. Acho que a forma como a Ministra apresentou as coisas não foi muito feliz e deu esses exemplos, aquilo de que há fraude. Isto é um não assunto, nem sequer eu vou debater porque é de facto um não assunto. É para criar discórdia, para criar... Pronto, é isso, para criar discórdia, porque também disse no meio dos comentários que depois, em termos de horários ou de reduções ou até de não fazer determinados turnos, que cria um mau clima com os colegas. Quer dizer, isto não é conversa, porque nós somos pessoas de bem e queremos construir uma sociedade de pessoas de bem que cuidam umas das outras e que trabalham em prol uns dos outros, sim, penso eu, não é? E este tipo de comentário que foi feito cria mais desavença do que união
e portanto nem faço dele questão. Eu acredito que muitas que até gostariam de ter filho, de dar à luz ao seu bebê, pensam duas vezes por questão profissional, por questões como essa que a gente está abordando, e acredito que influencia até mesmo nessa questão da natalidade em Portugal. Claro que sim. As pessoas, nós vivemos numa altura em que há muito medo, não é? Há insegurança, os preços das casas altas, os empregos e estas coisas todas. Então a pessoa pensa que se for ter um filho, não vai poder estar com o filho, vai ter que começar a trabalhar, vai perder muitas regalias, e há que cuidar das famílias para podermos ter também uma sociedade mais saudável. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Me dê a imagem da Tereza Guerra, ela está conosco? A senhora Tereza, que é consultora de amamentação e lactação. Boa noite. Está conosco. Boa noite às colegas e a quem nos estiver a assistir. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora, fala um pouquinho aí, senhora Tereza, sobre esse tema que nós estamos a abordar. Se a senhora quiser pontuar também em relação a essa questão do mercado de trabalho, como é que as mulheres estão sendo tratadas, como é que a senhora avalia essa questão da amamentação, por favor. Eu vou começar por dizer que tudo o que as colegas disseram não acrescento nada mais. Acho que todas nós temos a mesma linha de pensamento. Aliás, quem estuda a ciência da lactação, como nós, tem um conhecimento muito homogéneo sobre o assunto. Mas eu vou acrescentar aqui um ponto que eu acho que ainda não foi abordado e que vai um bocadinho de encontro àquilo que a colega Cristina falou logo no início aqui da nossa conversa, que tem a ver com esta percepção que as pessoas têm sobre a amamentação. E esta percepção tem a ver muito com as vivências que existe no seio familiar e nas gerações para trás. Hoje nós assistimos a uma sociedade em que muitas vezes aquele bebê é o primeiro bebê da família, ou que não existe uma família grande. Por exemplo, eu sou de uma família que tem 6 irmãos, em que a minha mãe sempre amamentou até bastante tarde, ou seja, era algo que eu vejo e que vi e que achava completamente natural. Mas isto não é a realidade da maior parte das famílias hoje em dia. Então a percepção que nós temos sobre a amamentação tem também a ver com esta cultura que lá atrás foi começada a ser construída, como a Lígia falou, com muito do que é o marketing dos biberons, das xuxas, destas empresas que fazem o marketing cujo objetivo é a venda. E convenhamos que uma amamentação, quando bem estabelecida, bem acompanhada, e se não havendo qualquer tipo de intercorrência nela, a mãe vai precisar de nada disto. Não vai precisar de introduzir xuxa, não vai precisar de bicos de silicone, não vai precisar de biberons. E, portanto, estas empresas também contribuíram ali, a partir da Segunda Guerra Mundial para a frente, quando nós temos uma alteração do paradigma social, nesta visão que nós, nos últimos tempos, vamos tendo. Se antigamente se tinha aquela percepção, e correta a meu ver, que a educação de uma criança era uma aldeia, era feita por uma aldeia, em que as mulheres acabavam por se apoiar umas às outras, mesmo quando tinham que ir para o trabalho de campo. Eu sou de uma cidade onde as mulheres iam para o campo trabalhar e isto era uma realidade, mas também era uma realidade que muitas vezes se tomavam decisões erradas no que tomava a alimentação das crianças, e isso seriam outros 500. Mas é o facto de nós termos famílias cada vez mais monoparentais, de termos famílias mais restritas, a natalidade em Portugal é baixa, não tenhamos ilusões em relação a isto. E não me parece que vá mudar nos próximos tempos. Eu tenho 6 irmãos, eu sou a mais velha e nenhum dos meus irmãos tem filhos. E estão todos na casa dos 30, 20 e tal. Nessa altura já era comum, há uns anos atrás, ter-se filhos. E não se tem filhos, muitas vezes, não é porque não se quer, é porque não se encontra esta aldeia. E esta aldeia tem a ver com coisas tão simples como o apoio, que a colega já falou, e esse apoio, essa rede de apoio que é da família e que
Eu, por exemplo, tenho a felicidade da minha mãe poder dar-me este acompanhamento, mas a realidade da maior parte das famílias não é esta. Os avós trabalham, as pessoas têm uma vida, como já falámos aqui, de trabalho, portanto saem de manhã, regressam às tantas da noite, e muitos da minha geração, que tem 32 anos, pensam em que circunstância é que vão ter filhos, porque depois não podemos só olhar para a parte da amamentação e desculpem eu ter que trazer isto para aqui também, mas porque está interligado, que é onde é que eu vou colocar o meu filho quando eu tiver que voltar ao trabalho? Se não há respostas de escolas, onde é que eu vou colocar o meu filho? E isto pode não parecer que tem um impacto na amamentação, mas a amamentação é muito influenciada, como a Cristina disse, pelo parto, pela visão que nós temos do parto, pelas dificuldades ou não que vamos encontrar, os mitos, os tabus, a intervenção das equipas médicas, que, como a colega falou, ainda é muito de desinformação e de perpetuação de afirmações para as mães que não são verdade e que estão cientificamente comprovadas. E isto é outra coisa que eu também gosto de falar, que é não há mais estudos na amamentação, porque a amamentação não tem vantagens económicas para as demais indústrias farmacêuticas. Portanto, nós sabemos que muitos dos estudos que existem no que toca à parte da medicação, de vacinação, têm a ver porque existe um interesse por detrás destas indústrias e a amamentação não tem esse interesse. Ainda assim, nós estamos a dar passos largos, e ainda bem, acho eu, naquilo que é esta ideia de estudarmos mais sobre algo que é biológico, que é fisiológico. E eu fico contente também, porque não sei qual é a percepção das minhas colegas, mas nos últimos tempos, e até antes desta intervenção da Ministra, há mais mães a quererem amamentar, e isso para mim é sempre mais uma vitória, quando nós temos mais mães, mulheres profissionais a quererem se formar, a estudar, porque realmente eu sou consultora de lactação, eu estou a fazer o caminho para ser IBCLC, e isto tem um custo de tempo, de estudo, não é só chegar e já está, pronto. E ainda bem que não é, porque é uma ciência, a lactação tem que ser vista mesmo como uma ciência. E, portanto, neste sentido, a minha intervenção vai muito nesta reflexão. Quando a Ministra faz, e não só a Ministra, mas a assessora também faz uma afirmação de culpabilização das mães, decisão da sociedade, nós estamos a ir contra aquilo que é mais primordial. E queiramos ou não, a base de uma sociedade é sempre a família. Porque eu costumo dizer esta frase às minhas mães, nós sozinhos chegamos lá, mas acompanhados é muito mais fácil. E esta cisão, mesmo entre profissionais de saúde com opiniões diferentes, entre nós mulheres, não acrescenta, como a Cristina disse, a nada. Pelo contrário, não é? E portanto é importante que nós consigamos, de alguma forma, unir esforços, sim, nesta ideia de que a amamentação, eu acho que a discussão do tempo da amamentação, para mim é uma não discussão, porque cada um amamenta o seu filho da maneira que acha mais correta. A espécie humana é uma espécie imatura, também é cientificamente, antropologicamente e biologicamente apoiado e evidente, e portanto este apoio, este suporte faz com que muitas mulheres não queiram ter filhos, que comecem a pensar, e para concluir, que a amamentação lá mais à frente vai ser complicada, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ser uma chatice quando voltarem ao trabalho, e muitas vezes porque a pressão começa. Eu e a Lígia colocámos nas nossas redes sociais algumas inquéritos para saber qual o feedback das mães que nos acompanham, e são inúmeros os relatos que recebemos de mulheres que são vítimas de, vamos usar esta palavra, de bullying por parte, eu não digo das colegas, mas da entidade patronal, porque eu acho que quando a entidade patronal é uma entidade ciente e com valores de bem, como diz a Cristina, isto é uma não questão sequer, porque nós unimos a nossa equipa em prol uns dos outros. Mas a amamentação ainda não é vista como um benefício para a sociedade. A amamentação é saúde pública, e muitas vezes também não é vista, a mulher é olhada como algo que é produtivo, não é? O objetivo é que a mulher seja produtiva, e isso é tudo bom, e ainda bem que existe essa igualdade, mas amamentar ainda só cabe à mulher, não há outra forma de ser alargada ao homem, portanto. E portanto nós lutarmos um bocadinho por esta ideia de que às vezes estas mulheres sofrem muito do ponto de vista inicial até,
muitas vezes, pela minha prática, ainda estão naquela fase de pós-parto imediato, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, e já estão a sofrer como é que vai ser o regresso ao trabalho aos 4, aos 5 meses. E isto cria uma ansiedade que é também, do ponto de vista da amamentação, da esfera psicossocial, um inibidor da lactação. Muitas mulheres acabam por pensar se todo aquele esforço que estão a colocar em ultrapassar obstáculos e dificuldades, quanto é que vai valer a pena? Porque afinal, ali aos 4 meses, há algumas com muito esforço até aos 6 meses, vão ter que entregar os seus filhos numa creche, e depois também temos esse panorama, que é o meu panorama profissional base, que é também temos muito pouco profissionais na área de educação capacitados para conseguir integrar estas crianças e estas famílias que querem amamentar em exclusivo. Nós precisávamos aí de mais tempo para falar sobre esse tema, né? Com certeza. Estamos chegando já aos momentos finais do programa, Tereza. Mas eu separei aqui algumas questões que são na cabeça de alguns mitos ou verdade para outros. Eu queria que cada convidada falasse apenas de 2 pontos. Para você, eu separei o seguinte: o leite materno perde nutrientes depois do 1º ano? Essa é a primeira questão. E se a mãe, ao engravidar, ela deve parar de amamentar imediatamente? Queria que você respondesse aí de forma objetiva. Olha, eu vou responder a amamentação quando a mãe engravida e tem o seu bebê, o seu segundo bebê, o seu terceiro, o que for, chama-se amamentação em tandem. E os últimos estudos e as últimas evidências mostram-nos que, inclusivamente nessas situações, a percentagem de nutrientes, de gordura, de proteínas duplica quando a mãe amamenta mais do que um bebê. Portanto, essa ideia ou esse mito de que a mãe tem que parar a amamentação porque tem mais um bebê não é 100% verdade. Há aqui depois algumas situações em que tem que se ter atenção, porque há bebés que há uma mudança do sabor do leite, e há bebés que acabam por desmamar naturalmente porque acabam por rejeitar esse leite. Mas quando isso não acontece, não havendo nada nas intercorrências da mãe, da gravidez da mãe, que nos leve a pensar nessa situação de desmame, ela pode continuar, é benéfica, não vai roubar nutrientes ao leite, não vai roubar potencial ao leite materno, vai até beneficiar o novo bebê que aí vem. E isso é uma ideia que é muito falsa e continua muito a ser perpetuada mesmo por profissionais de saúde que estão na linha de contacto direto com as mães, e estas mães acabam por sentir esta pressão, esta culpa de terem engravidado, e não é de todo verdade. E isso acaba por ser muito também, e temos que dar essa liberdade à mulher, essa escolha da mulher querer ou não continuar, porque isso também é liberdade naquilo que são os nossos direitos. Muito obrigado, eu agradeço a sua participação e espero tê-la num próximo programa ainda falando sobre esse assunto, tá bem? Muito obrigado. Nós vamos também agora falar com as demais participantes que estão conosco por videochamada. Eu tenho também aqui 2 questões para Daniela. Se for possível, produção, já me dá imagens aí da Daniela Carreira, que é consultora também de amamentação. 2 questões para você, pena que o tempo é curto, eu sei que você tem mais coisas para falar, mas terá que ser numa próxima oportunidade. Amamentar emagrece a mãe? Primeira questão. E a segunda: o leite materno pode ser substituído totalmente por outras fórmulas sem prejuízo para a criança? Então, para começar, sim, amamentar emagrece? Não emagrece totalmente, mas ajuda a que o corpo da mulher tenha ali um metabolismo mais acelerado, e nos primeiros meses há um aumento do déficit calórico e das calorias que a mulher gasta, digamos assim, para produzir o leite. Então pode ajudar a mulher a emagrecer, desde que a fome da mulher seja controlada, porque é muito comum as mães no pós-parto e quando estão a amamentar terem muita fome e também muita sede. Então às vezes é um bocadinho difícil de controlar esta vontade de comer
com a perda de peso, porque se realmente a amamentação ajuda na perda de peso, esta vontade que a mulher tem de comer vai realmente terminar com o efeito que a amamentação iria produzir. Aqui em relação ao leite artificial, substituir, eu sou um bocadinho suspeita a falar sobre este assunto. Não há nenhuma fórmula que substitua o leite materno. E vai aqui de encontro ao que os colegas já disseram. A indústria, o mercado está muito focado na venda. E existe até um documento que legisla ou que regulamenta esta oferta de produtos de puericultura, sejam chupetas, e no qual também está introduzido o leite artificial. E, inclusive, há certos leites artificiais que não deveriam estar em exposição, e falo nisto no supermercado, e nós vamos a um supermercado e somos livres de comprar. E isso não deveria de acontecer, porque estes produtos devem ser receitados, prescritos por um médico. E todo este acompanhamento deve ser feito. Primeiro, há aqui muito a ideia de que o bebê não está a ganhar peso, vamos dar fórmula. Isto não deve de acontecer. O bebê não está a ganhar peso, porquê? Ir à raiz do problema. Porque se o bebê não está a ganhar peso, é porque a mãe não está a conseguir fazer uma amamentação eficaz. É porque pode haver ali uma pega, pode haver ali um freio, pode haver ali alguma coisa que não esteja a permitir uma amamentação eficaz. E o dar a oferecer logo a fórmula é feita com leite de vaca e está cientificamente comprovado que o leite de vaca só deve ser oferecido mais lá para a frente, pelos riscos que tem, porque o estômago do bebê é imaturo e não está preparado para fazer aqui esta digestão mais precisa que o leite da vaca precisa das proteínas e tudo mais do que está incluído. E depois, na sociedade de hoje em dia, existe muito aqui... agora a doença da moda é ser intolerante à lactose ou ser intolerante às proteínas do leite de vaca, que são duas coisas muito diferentes. Mas a solução que se arranja quando existe aqui a intolerância ou alergia, melhor dizendo, às proteínas do leite de vaca é, ok, a mãe não pode amamentar, porque tudo o que a mãe consumir com leite de vaca vai passar para o leite materno, vamos dar a fórmula. Mas afinal, a fórmula também é feita com leite de vaca. Então há aqui todo um mercado por trás e é como a colega falava, que a amamentação não tem interesse financeiro, não se estuda, porque não interessa, porque não traz lucros e é muito melhor tentar perceber qual é que é a melhor chupeta ou qual é que é o melhor leite, ou criar um leite diferente porque vamos ser intolerantes a isto, ou porque o bebê tem gases, ou porque afinal o bebê tem refluxo, e às tantas, aquela mãe que só queria ali suplementar acaba por comparar 3, 4, 5 variedades de leite e depois o bebê não se adapta a nenhuma delas, e convenhamos que os valores de uma lata de leite não são assim propriamente baratos, quando afinal nunca se diz à mãe: olha, o teu bebê não está a ganhar o peso que precisas, vamos suplementar, mas vamos suplementar com o teu leite. Vais amamentar, vamos perceber o que é que está aqui na raiz do problema, porque é que não estás a conseguir amamentar o suficiente, e vamos fazer uma extração ou vamos fazer aqui um complemento com o teu leite. E então sim, complementar o leite da mãe com o próprio leite da mãe. Mas a primeira abordagem que se faz é leite artificial, e muitas das vezes até se diz à mãe: deixas de dar mama e passas a dar só o leite artificial, quando o leite artificial deveria ser apenas uma ponte para que houvesse aqui o melhorar da amamentação e depois fazer uma retirada do leite artificial, em que, nos casos em que eu acompanho as mães, esta indicação nunca lhes é dada, nunca lhes diz: olha, vais dar leite artificial até X tempos e depois retiramos. Esta indicação raramente é dada.
Daniela, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Muito gosto em tê-la aqui. Eu tenho certeza que ajudou e muito os telespectadores. Tá bem? Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado. Já vamos falar também com a Lígia Moraes. O nosso tempo está mesmo no fim. Me dê imagens aí da Lígia Moraes, que também é consultora, esteve conosco no programa de hoje. E aí, Lígia, o que você tem aí a concluir sobre o tema? Eu tenho aqui 2 questões que eu queria que você desmistificasse, se é mito, se é verdade. O leite materno, quanto maior o tempo de amamentação, mais forte será o sistema imunológico da criança. E também a outra questão, quanto mais tempo a criança mama, se realmente é mais difícil ela desmamar. Então é assim, a primeira questão, sim, o sistema imunológico está completo em torno dos 5, 6 anos, e se nós dermos este boost de amamentação até lá, estamos aqui a complementar este sistema imunológico. Logo sim, quanto mais tempo estamos a amamentar, melhor para o nosso bebê. Relativamente à questão do desmame, a minha resposta é não. Está tudo relacionado também com a relação e a parte toda afetiva deste bebê em relação à sua mãe e à sua relação de amamentação. A relação de amamentação, a partir dos 2, 3 anos, nós conseguimos moldá-la e melhorá-la. Não teremos um bebê de livre demanda, isto é, um bebê que está sempre a mamar quando tem o primeiro ano de vida, que nós não olhamos para o relógio, ele vai à maminha às vezes que ele quiser, e quando ele tem 2, 3, 4 anos, esta gestão já é diferente. É mediada entre a mãe e esta criança e vai-se orientando a relação da alimentação. Posso-vos dizer que eu sou fundadora em Portugal de um grupo de apoio a mães que amamentam acima dos 30, 36 meses. Tenho mais de 200 mulheres naquele grupo, ativas em plena amamentação, estão à volta de 150 mulheres, em que elas todas partilham do mesmo sentimento, que é entre os 3, 4, 5 anos a relação muda de amamentação. Já não é amamentação de qualquer maneira, quando eles eram recém-nascidos ou no primeiro ano. E é bonito se ver muitas vezes esta relação e esta consciência até da parte das crianças, como muda até a questão, até posso falar nesta parte, que é a questão da mãe dizer que não, agora não vais amamentar, e a criança aprender também a dizer não quando sente que não é bom para ela. Não vamos aqui atrás das crianças para elas virem amamentar, como chegou a dizer a ministra, não é? Que a ministra chegou a dizer que as mães utilizavam as crianças, obrigando-as ela a amamentar para terem a dispensa, quando na realidade é muito mais que isso. A percentagem, como disse aqui a Daniela, dos 18 meses, eu tenho os dados dos 2 anos e atualmente a volta dos 2 anos temos entre 5% a 6% das crianças amamentadas. Ou seja, estamos a falar entre 10 a 13 mil crianças que estão a ser amamentadas aos 2 anos. No nosso país é uma gota no oceano. Se nós olharmos para os 4, 5, 6 anos, estamos aqui a falar de quê? 1000 crianças amamentadas? Ao mesmo tempo, também não temos dados efetivos. Possivelmente serão mais do que isto. Como já foi dito aqui, nós temos mulheres que se negam a dizer até ao patronato que estão a amamentar por causa de sofrerem represálias. Relativamente àquilo que foi tudo dito pelas minhas colegas e sobre esta alteração do projeto-lei, a amamentação está a ser uma areia para os nossos olhos. As alterações são sem artigos, existem muitos pontos sobre a parentalidade, sobre a família, e não é só sobre a amamentação. Eu defendo, sim, dispensa de amamentação até aos 2 anos para todas as famílias e depois para quem amamenta, continuar essa dispensa, se assim desejar. Nós temos mães que amamentam aos 3 anos e não estão com a dispensa porque não necessitam, não sentem essa necessidade de eu agora preciso destas 2 horas. Não tem nada a ver com isso. Agora precisamos de olhar, sim, para a base da família, que é o mais importante, que é o trabalho noturno, que é o trabalho por horários, turnos de horários e fins de semana, que também estão aqui em jogo. Acho que é muito mais que a amamentação que estamos aqui a falar
e, acima de tudo, a aldeia que a Teresa falou, que nós perdemos, e sim a responsabilidade das empresas para esta aldeia, e sim esta responsabilidade do pagamento da dispensa ser pelas empresas, porque elas próprias têm benefícios do Estado. Se querem que seja comparticipado pelo Estado, então deixamos de dar apoios também às empresas. Isto é tudo um jogo entre empresas e patronato. Também precisamos aqui muito olhar para a saúde pública, e se o Estado olhar verdadeiramente para as mulheres que amamentam, vão ver que 24 meses de amamentação, e está numa calculadora disponível para qualquer pessoa ver e analisar, 24 meses de amamentação no PIB português é em torno de 31 mil euros que esta mulher deu ao PIB nacional em termos de saúde, principalmente em saúde para o seu filho e para ela própria. Pegando nisto, o Estado teria aqui uma ferramenta de saúde brutal e certamente em 2 gerações nós poderíamos ter uma saúde bem melhorada a nível de diabetes, por exemplo, em termos de asmas, em termos de obesidade. E logo aqui vejo um dinheiro que o Estado, e neste caso reverte sempre para a sociedade, iria ganhar. Outra coisa que eu gostaria aqui de deixar para nós pensarmos: por que não dar benefícios às mulheres que amamentam pós 2 anos, que é o mínimo da Organização Mundial de Saúde, e darmos, por exemplo, 5 anos na reforma desta mulher se amamentou 2 anos. Logo aqui seria um grande benefício para ela, porque ela se sente reconhecida por aquilo que está a dar à sociedade. Isto é para nós pensarmos, ok? Sim. Acho que seria uma coisa muito agradável para todas nós, mulheres, e para a sociedade em si. Muito interessante. E muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Ótima noite. Obrigada. Bem, a Sônia não conseguiu estar conosco até o fim do programa. Realmente nós ultrapassamos aqui um pouquinho o horário, mas o assunto é delicado, o assunto é importante, né, senhora Cristina? E teremos que abordá-lo aí numa próxima oportunidade. Seu ponto de vista final em relação a tudo que foi falado, em relação ao tema, o que pode ficar para as pessoas que estão lá em casa, que nos acompanham agora, essa consciência, né? Eu acho que, primeiro, temos que... Acho que há muitos clubes, acho que há muitos partidarismos, não é? As mães que amamentam, as mães que não amamentam, as mães que amamentam até um determinado tempo, e acho que quando nós verdadeiramente respeitamos as pessoas, conseguimos melhor entendimento e, neste caso, nós estamos a trabalhar e fazemos promoção para a saúde, fazendo aqui esta promoção e desmistificando tantas ideias e tantos preconceitos. Seria muito interessante refletirmos porque é que as pessoas não acham normal dar de mamar depois do ano, ou depois cada um vai ter o seu ponto, mas acham normal ir dar leite de vaca. Como se o leite de vaca, não é? O leite de pacote. Como se esse leite pudesse ser melhor do que o leite materno. E porque é que nós não pensamos nisso e temos que justificar algo que é fisiológico e natural? Ninguém vai dar de mamar até a criança ir para a tropa ou para a universidade, portanto há uma idade de desmame mais ou menos limitada, portanto é mais difícil. Não, quando a pessoa está preparada, a criança está preparada, há de parar nessa relação que estava a ter, e a mãe e a criança arranjarão outra forma de continuar a sua relação de cumplicidade, de crescer, de regulação das emoções. E para mim o debate devia ser porque é que damos tão cedo e é tão normal dar leite artificial ou dar leite de vaca, e é questão uma pessoa que amamenta. Ou seja, inverter um bocadinho aqui poderia ser interessante. Um ponto de partida, né? Sim. Te agradeço a sua participação, tá, senhora Cristina? Eu também agradeço muito ter estado aqui e poder ter... Passou rápido, né? A senhora pensou que 1 hora não passaria rápido, já passou 1h18. Eu sei que passou rápido. O meu cóccix não sabe disso, mas eu sei. Vamos à sondagem do programa de hoje. Coloca aí como ficou as questões relacionadas ao tema.
A pergunta era até que idade acha que é mais adequado amamentar um bebê? 7% diz até os 6 meses, 48% diz até 1 ano, 22% até 2 ou mais. E 23% preferiu não opinar. A outra pergunta, já conheceu alguém que amamentou para além dos 2 anos? 27% conheceu e disse que achou positivo, 50% diz que sim, mas achou desnecessário, 19% nunca conheceu ninguém e 4% não tem certeza. A outra pergunta, está por dentro da nova regra sobre dispensa para amamentar? 26% diz que já ouviu falar, 22% diz que sabe muito pouco e 52% não sabe absolutamente nada. E as perguntas, as respostas abertas, a Adriana diz que é bom para a imunidade do bebê. A pergunta era qual o benefício da amamentação prolongada. E a Adriana diz que é bom para a imunidade do bebê e o vínculo com a mãe. E um usuário desconhecido, para mim, o maior benefício é oferecer o que há de mais natural e completo por mais tempo possível. Bem, nós chegamos ao final do programa Debate Público de hoje. Terça-feira que vem estaremos de volta com mais um tema. Você pode, inclusive, enviar a sua sugestão. O e-mail aparece aí, jornalismo@unifetv.pt. Você pode enviar e a produção irá avaliar. Vem agora uma programação especial. Logo após o intervalo, o Marcos Bueno vai conversar com todos que precisam desabafar. Você que carrega uma tristeza, um vazio, uma depressão, seja qual for o motivo, não importa, existe alguém agora que pode lhe ajudar através do 218-368-008, pessoas inclusive que superaram, venceram, saíram da depressão, que podem conversar com você. E o Marcos Bueno vai estar trazendo aqui uma programação muito especial, logo após o intervalo, tá bem? Forte abraço a todos, fique bem e até o próximo programa.